Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, de riqueza, de sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é segunda-feira, o dia é 9 de outubro e o ano é 2023. Desejo a todos uma ótima semana, façam todos uma ótima semana, um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia. Se o seu dia for bom, parabéns, você está no caminho certo. Mas se o seu dia estiver sendo ruim, basta você resolver suas questões internas que o dia passa a ser muito bom, passará a ser muito bom, passará a ser um dia perfeito. Então sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 50, o último capítulo do livro de Gênesis, o capítulo de número 50, que marca o fim do livro de Gênesis, a leitura e os comentários do livro de Gênesis. Para isso, vamos pegar aqui a nossa Bíblia Sagrada, nossa ferramenta de trabalho, a palavra do Deus vivo, o nosso manual da vida, o livro da vida. E se você acredita nisso ou não, sem problema nenhum, não estamos aqui para discutir, debater, nem se desfazer das crenças e religião de ninguém. Estamos aqui apenas para levar uma palavra de conforto, a palavra de Deus, uma palavra de sabedoria para a vida das pessoas. Mas antes já vai deixando aí o seu like, antes que façamos aqui a nossa leitura e comentamos o capítulo 50 do livro de Gênesis, já vai deixando aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal. Você não tem que pagar nada, não precisa pagar nada para isso, é totalmente gratuito. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet ou no seu notebook. Se inscreva no nosso canal para que este material chegue para mais pessoas, para que a palavra de Deus chegue para mais e mais pessoas. Esta foi a grande missão e a grande função de Jesus Cristo, levar a palavra de sabedoria, levar a palavra de Deus para mais pessoas. Perfeito? Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada, vamos abrir aqui o nosso manual de instruções para a vida e o primeiro livro, vamos abrir aqui no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. O livro de Gênesis. E atualmente estamos passando pela história de José do Egito, o homem que era bravo, um homem que dominava, um homem que governava, um homem que tudo que ele tocava virava ouro. Ele foi governante, ele governou sobre todas as situações. Quando era escravo, governou na casa de Potifar, o chefe da guarda do faraó. Quando foi prisioneiro, governou na prisão. E quando foi libertado, governou todo o Egito, ficando abaixo apenas do faraó. Ele era o segundo homem de comando, só ficava abaixo do faraó, acima dele somente o faraó. Ele governou todo o Egito e fez o Egito prosperar como nunca. Então estamos aqui no capítulo 50, já estamos finalizando aqui o livro de Gênesis. Para quem não sabe, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A Bíblia é formada por 66 livros, 1.189 capítulos, 31.200 versículos. E o nosso trabalho aqui é ler livro por livro, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Ler e comentar livro, todos os livros, todos os capítulos e todos os versículos. E atualmente já fizemos 49 vídeos, ou seja, dos 49 capítulos do livro de Gênesis. Se você deseja obter esse conhecimento, assistir aos demais vídeos, basta você acessar aí no nosso canal a nossa playlist chamada Gênesis. Lá você vai encontrar todos os vídeos do livro de Gênesis, do primeiro
até o 49 e hoje o número 50, o último livro do último capítulo do livro de Gênesis. Então vamos continuar aqui com a nossa leitura e o capítulo 50 começa assim, versículo 1. E José caiu sobre a face de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Então José, vendo seu pai ali desfalecido, seu pai já havia morrido, seu pai Jacó acabara de morrer, então José caiu sobre a face de seu pai e chorou e o beijou. Versículo 2: E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, embalsamaram Jacó. Então Jacó ali chegou finalmente o dia dele se despedir da sua morte. Então ele reuniu todos os filhos e ali na presença dos filhos ele se recolheu em sua cama e entregou o seu espírito para Deus, ou seja, ele morreu ali junto a seus filhos, todos os filhos. E José foi o primeiro que o abraçou e chorou e o beijou. E José ordenou ali que seus servos, ou seja, os médicos ali, os médicos do Egito, o embalsamassem seu pai. Versículo 3. E 40 dias foram cumpridos para ele, porque assim são cumpridos os dias daqueles que são embalsamados. E os egípcios choraram por ele 70 dias. Então ali, depois que foi embalsamado, foram cumpridos os 40 dias, pois eram 40 dias, vamos supor, de velório, né? De velório ali para os 40 dias de velório para o corpo de Jacó. Mas os egípcios choraram por Jacó por 70 dias. Versículo 4. E quando haviam passados os dias do seu luto, José falou à casa de Faraó, dizendo: Se agora eu encontrei graças aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo. Então José, depois que passou ali o luto, José se dirigiu até o Faraó. Versículo 5. Meu pai me fez jurar, eis que morrerei no meu túmulo que eu cavei para mim na terra de Canaã. Ali tu me sepultarás. Por isso, permita-me que eu suba, rogo-te, e sepulte meu pai, e retornarei. Então, depois que passou o luto ali pela morte de Jacó, a morte de Israel, José se dirige até o faraó e diz assim, e diz para o faraó que ele havia jurado por seu pai, que o iria sepultar no túmulo da família, ou seja, no túmulo de Abraão, que Abraão comprou primeiramente para sepultar Sara. Depois ele mesmo foi sepultado nesse mesmo túmulo, na caverna que ele havia comprado, na caverna de Maquipela que ele havia comprado para enterrar a sua amada Sara. Ele também foi sepultado, Abraão também foi sepultado lá, pelos seus dois filhos, Isaque e Ismael. Os dois filhos estavam lá para sepultar Abraão. Depois foram sepultados Rebeca e Isaque. Depois foi sepultado Lia, que era a esposa de Jacó, e Jacó também queria ser sepultado nesse mesmo túmulo, ou seja, o túmulo, a caverna de Maquipela, que era a caverna dos seus pais, dos seus antepassados Abraão e Isaque. Então Jacó também Jacó pediu para José, para que José o sepultasse em sua terra, em Canaã, na caverna de Maquipela. E assim José se dirige até o faraó e pede permissão para o faraó para levar o corpo de seu pai e sepultar o seu pai na caverna de Maquipela, conforme ele havia pedido. E o faraó disse a ele, sim, eu permito. Versículo 6. E faraó disse, sobe e sepulta teu pai, de acordo com o que ele te fez jurar. Então José pede e promete para o faraó, eu vou subir até Canaã, vou sepultar meu pai, mas depois retornarei. Então o faraó dá a permissão para que ele vá e sepulte seu pai, conforme seu pai havia pedido que ele jurasse. Versículo 7. E José subiu para sepultar seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos de sua casa e todos os anciões da terra do Egito.
Então José subiu e foi sepultar seu pai, e com ele todos os servos e todos os anciões. Versículo 8: E toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai, somente os seus pequenos, seus rebanhos e seu gado, eles deixaram na terra de Gozém, que é no Egito. Então todos subiram, os irmãos de José, toda a casa de seu pai, todos foram para Canaã, todos foram até para a caverna de Maquipela para sepultar Jacó. Versículo 9: E subiram com ele tanto carruagens quanto cavaleiros, e era muito grande a comitiva. Então a comitiva, aquela comitiva que acompanhou o sepultamento, o corpo de Jacó, era uma comitiva muito grande, pois tinha muitas carruagens, muitos cavaleiros, muitas pessoas foram sepultar Jacó. Versículo 10: E eles chegaram à ira de Atade, que está além do Jordão, e ali eles choraram com grande e triste pranto, e ele pranteou por seu pai durante 7 dias. Versículo 11: E quando os habitantes da terra, os cananeus, viram o pranto na ira de Atade, eles disseram: Este é um pranto gravíssimo para os egípcios, pelo que o nome foi chamado Abel-Misraim, que está além do Jordão. Então, quando as pessoas ali daquelas terras viram ali o pranto, viram o choro ali daquela comitiva, eles comentaram, né, que aquele pranto, aquele choro era um choro muito gravíssimo. E aquele lugar foi dado o nome de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Versículo 12: E seus filhos lhe fizeram conforme ele lhes ordenara. Então os filhos de Jacó fizeram conforme ele ordenara, conforme ele tinha ordenado, conforme ele tinha pedido para eles jurarem, ou seja, que ele não seria sepultado no Egito, e sim nas terras dos seus antepassados, dos seus pais, Isaque e Abraão. Versículo 13: Pois seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, que Abraão comprou com o campo para a possessão de um lugar de sepultamento de Efron, o heteu, diante de Mamré. Então Abraão já havia comprado esse campo, já havia comprado esta caverna que serviria de sepultamento para ele e seus descendentes, perfeito? E ele havia comprado de Efron, o heteu, que é uma região que fica próximo, fica na parte diante de Mamré. Então Abraão já havia comprado lá atrás este local de sepultamento para ele, sua esposa e suas sementes, ou seja, suas gerações futuras. Versículo 14: E José retornou ao Egito, ele e seus irmãos, e todos que subiram com ele para sepultar seu pai, após ele ter sepultado seu pai. Então José foi lá, sepultou seu pai, sepultou Jacó no local, né, na caverna de Maquipela, no local onde que Jacó havia orientado, ou tinha orientado. Ele foi lá, sepultou seu pai, e depois ele também, seus irmãos e todos daquela comitiva retornaram para o Egito. Versículo 15: E quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram: José talvez nos odeie, e certamente exigirá de nós todo o mal que lhe fizemos. Então José, os irmãos deles ficaram ali preocupados, ficaram temerosos, pois não sabiam qual seria a reação de José agora, de agora para frente, de agora adiante, pois depois da morte do pai, eles temiam pela própria vida, pois achavam eles que José iria ter algum tipo de atitude vingativa, alguma vingança, iria fazer alguma vingança contra eles. Então os irmãos deles temeram ele, ficaram com medo. Versículo 16: E eles enviaram um mensageiro a José, dizendo: Teu pai ordenou antes de morrer, dizendo. Então eles, temerosos, pois não sabiam qual seria a reação de José, daquele dia em diante, eles enviaram um mensageiro para seu irmão José. Versículo 17: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, agora a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, pois eles te fizeram mal. E agora rogamos-te, perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E
e José chorou quando falaram com ele. Então os irmãos ficaram ali com medo de qual seria a reação de José. Então eles enviaram um mensageiro para José, dizendo que o pai deles havia pedido misericórdia e perdão por eles. E José, quando ficou sabendo de tudo aquilo, ele chorou. Versículo 18: E seus irmãos também foram e caíram diante da face dele, e disseram: Eis que somos teus servos. Então seus irmãos foram até José. Chegando lá, eles caíram diante da face dele, e disseram: Eis que somos teus servos, eis que somos teus servos. Versículo 19: E José lhes disse: Não temais, pois estaria eu no lugar de Deus. Então não temam pela vida de vocês, pois quem sou eu para tirar a vida de vocês? Eu não estou no lugar de Deus. Quem tira a vida é Deus e não eu. Então não temam, não tenham medo de mim, pois eu não estou no lugar de Deus. Esta foi a resposta que José deu para seus irmãos, para tirar deles o peso, a preocupação que eles tinham com alguma atitude vingativa que José pudesse ter contra eles. É sempre aquela coisa, né? O que está dentro de você. Então aqui é um exemplo muito claro do que está dentro de você. O que tem na sua consciência. Por quê? O que os irmãos pensavam? Bom, nós fizemos o mal contra ele lá atrás. Nós tentamos matá-lo. Nós íamos matá-los. Mas resolvemos que vendê-lo como escravo seria uma atitude mais sábia, né? E nos renderia algum dinheiro. Então isso ficou na consciência deles. E agora eles, muito tempo depois, eles estão preocupados. Por quê? Porque eles estão temendo a ação, a atitude de José. Então não é o que a pessoa pensa, não é o que a pessoa vai fazer, e sim o que está na sua consciência. Bom, nós agimos errado com ele, agora ele vai agir errado com nós. Então o temor, o medo que a pessoa tem. Por quê? Porque lá atrás ela fez uma coisa muito errada, ela cometeu um mal muito grande, ela pecou, teve um pecado muito grande. Então agora ela está temendo pelo que virá a acontecer. Então nunca é o que está na pessoa. Então os irmãos aqui não sabem o que passa pela cabeça de José. Para eles José vai pagar o mal como o mal. Ou seja, como eles fizeram o mal, agora José vai se vingar. Mas a atitude de José é totalmente ao contrário. Eu não sou Deus para tirar a vida de ninguém. Não vou mexer com a vida de vocês. Vivam a vida de vocês plenamente. E eu vivo a minha. E não se preocupem comigo, pois o que eu puder fazer para ajudá-los, farei. Então nunca é o que está dentro da outra pessoa, e sim o que está dentro de você. E o que estava dentro deles? A consciência, aquele medo que agora José iria se vingar. Agora depois que o pai dele se foi, com certeza José iria se vingar. Então você percebe que não é o que está dentro da outra pessoa, e sim o que está dentro de você. É o que está na sua consciência, é o que está na sua mente. É a pessoa que acha que o mal vai ser pago com o mal. Como eles são pessoas ruins, eles acham que todos os outros também são ruins. Nós fizemos o mal e agora vamos pagar. A pessoa também é ruim, a pessoa também é má, e ela vai fazer a gente pagar com a mesma moeda. Versículo 20. Mas quanto a vós, intentastes mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Então, vocês fizeram mal contra mim, vocês tentaram fazer o mal contra mim. Só que Deus, ele fez o bem. E ele, através da atitude de vocês, ele me fez grande para salvar muitas pessoas, para salvar a vida de muitas pessoas. Então, aquilo que era uma coisa ruim lá atrás, veio fazer uma coisa boa. Entenda o que acontece. Ou seja, se por exemplo, José tivesse ficado lá como pastor de ovelhas a vida inteira, zona de conforto, pastor de ovelhas a vida inteira, nada disso teria acontecido. E certamente ele e seus irmãos e seu pai e todos os seus parentes teriam morrido de fome, com aquela seca, com toda aquela miséria, toda aquela pobreza, toda aquela fome que se estendeu por todo o Egito e por todas as outras cidades ali ao redor. Então certamente nada disso teria acontecido. Então não seria José do Egito,
Seria José? Seria João? Nada disso teria acontecido. Então foi obrigado todas estas coisas acontecerem com José para que ele viesse salvar a vida de muitas pessoas, viesse ser grande para salvar a vida de muitas pessoas, tirar as pessoas da pobreza, da miséria, da fome. Veja, entenda, que nem quando ele pede para o prisioneiro, para o mordomo do faraó, quando ele interpreta o sonho do mordomo do faraó. E ele diz para o mordomo, olha, você será restabelecido, em 3 dias você será restabelecido no seu cargo, você será restabelecido na sua função, você voltará a servir o faraó, mas, por favor, não se esqueça de mim, quando estiver lá diante do faraó, peça para que o faraó me liberte. Já o outro, que era o padeiro, o que ele fala? Olha, em 3 dias o faraó vai te chamar e vai te enforcar. E os pássaros irão comer a sua carne. Então você será enforcado em 3 dias. E mais para aquele lá que ele pediu, olha, não se esqueça de mim, interceda junto ao faraó para me tirar daqui. O que o mordomo fez? O mordomo simplesmente esqueceu José. E José ficou preso lá por mais 2 anos, até vir um sonho, vir uma catástrofe, para José ter alguma serventia, ter algum valor. Pois se nada daquilo, se o faraó não tivesse tido aquele pesadelo, aquele sonho horrível, de 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas, e 7 espigas magras e queimadas, comendo 7 espigas boas, se não tivesse acontecido isso com o faraó, e o mordomo finalmente tivesse se lembrado de José e tivesse pedido para José interpretar os sonhos do faraó, ou seja, de nada serviria a vida de José. Se o mordomo de imediato tivesse se lembrado de José, e as coisas estavam tudo acontecendo calmamente, estava todo mundo bem, prosperando, crescendo. Se o mordomo tivesse se lembrado de José e tivesse atendido José de imediato, provavelmente José teria voltado lá para as suas terras, para as terras dos seus pais, para a sua família, e José não teria serventia nenhum. Então, às vezes, é preciso acontecer uma crise muito grande na vida das pessoas, para as pessoas verdadeiramente saírem da zona de conforto e buscarem evolução, se desenvolverem, crescerem, de todos os aspectos, crescer em sabedoria, em riqueza, em paz espiritual, em saúde, em amor, em tudo. A gente não está se referindo só à riqueza aqui. É um grande sinal de riqueza, é a vida de José do Egito, claro, mas aqui não se refere somente à riqueza material, a dinheiro. Então foi obrigado a acontecer uma grande tragédia na vida de José, para ele se tornar uma pessoa grande, porque até então ele era só um sonhador. Continuando aqui, versículo 21. Por isso não temais, eu vos sustentarei, e a vossos pequenos. E ele os confortou e falou com eles bondosamente. Então José recebe seus irmãos temerosos, achando que José iria agir como eles agiram. Mas não, José atende eles bondosamente e diz para eles: eu vou sustentar vocês, não se preocupem, eu sustentarei a vocês e a seus pequenos. Então José agiu bondosamente com seus irmãos. Versículo 22. E José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E José viveu 110 anos. Então José continuou sua vida ali no Egito, tanto ele como todos os seus parentes, a sua parentela toda lá, seus irmãos, tios e tudo mais. Perfeito? José viveu lá no Egito por 110 anos. Versículo 23. E José viu os filhos de Efraim, da 3ª geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Então José viu os filhos de Efraim, seus netos, e também os netos, filhos de Manassés. Versículo 24. E José disse a seus irmãos: eu morrerei, e Deus certamente vos visitará, e vos tirará desta terra para a terra que ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José, já se despedindo aqui de seus irmãos, diz para eles: eu morrerei, mas Deus
Deus vai tirar vocês desta terra e vocês retornarão para as terras de Abraão, de Isaque e Jacó. Versículo 25: E José tomou um jumento dos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e vós levareis os meus ossos daqui. Então José tomou José tomou um juramento dos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e vós levareis os meus ossos daqui. Então, José, bem como seu pai Jacó, seu tio Isaque e Abraão, todos eles queriam ser sepultados nas terras de Canaã, nas terras de seu pai, de seu avô Abraão, de Isaque e de Jacó. Versículo 26. Assim José morreu, tendo 110 anos de idade, e eles o embalsamaram, e ele foi posto em um caixão no Egito. Então José morreu com 110 anos, e ele foi um verdadeiro herói, um verdadeiro guerreiro, um homem bravo, um homem de muita fé, de muita resiliência, de muita sabedoria, um homem que era temente a Deus, que vivia nos princípios de Deus e que ele não caía, ele não caiu em nenhum desejo, em nenhuma tentação. Ele seguiu reto em seu caminho, seguiu reto em seus princípios. Por isso ele foi tão abençoado e ele era muito bem visto por Deus. E desde lá do começo, quando ele chega como escravo no Egito e ele é vendido para Potifar, Potifar, quando colocou os olhos nele, já percebeu que ele era um homem abençoado por Deus, que Deus estava com ele, e foi por isso que Potifar colocou sua casa, tudo que tinha, todos os seus bens, seus rebanhos, seu ouro, sua prata, seu dinheiro, suas terras, colocou tudo nas mãos de José. E José fez Potifar prosperar como nunca. Depois José preso, aprisionado em uma prisão, novamente José governa sabiamente aquela prisão, e o carcereiro deixa a chave ali da prisão com ele. Tudo que ele faz é sempre muito bem-vindo. Tudo é perfeito, tudo é correto. Depois ele vai governar o Egito e faz o Egito prosperar como nunca, como nunca, como nunca. Fez o faraó enriquecer como nunca. Tudo que José colocava as mãos virava ouro, porque Deus estava com ele, porque ele seguia princípios, seguia os mandamentos, seguia o caminho e os propósitos de Deus. Então esta é a excelente história, uma história de riqueza, de muita confiança, de muita fé, de muita resiliência. A história de José, que vale muito a pena você obter conhecimento dela, você saber dessa história, você seguir, você obter a sabedoria através da vida de José. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Hoje fizemos a leitura e comentamos o capítulo 50 do livro de Gênesis, o último capítulo do nosso livro de Gênesis, um livro excelente, o livro da criação de Deus, cria todas as coisas maravilhosas, todos os recursos, toda a riqueza, todo o ouro e toda a prata para nós. Basta você aprender a acessar toda a riqueza, todo o ouro e toda a prata que Deus criou para você. Lendo o seu manual de instruções, fica bem mais fácil você adquirir o conhecimento e a sabedoria para acessar esta riqueza. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Muito obrigado para você que acompanhou aí o nosso vídeo por um minuto, mas se você ficou até o final, que Deus te abençoe, que Deus te dê vida plena, com muita alegria, muita saúde, prosperidade, sabedoria e riqueza. Meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Basta você apertar o botãozinho aí de se inscrever, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou no seu notebook, de onde você estiver assistindo este vídeo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amanhã vamos começar então o segundo livro de Moisés. O segundo livro de Moisés. O primeiro livro foi de autoria de Moisés, o livro de Gênesis. Então vamos ler o segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Então é um livro grande,
né? Um livro grande, nós temos aqui em Êxodos, temos aqui 40 capítulos, serão mais 40 livros, mais 40 leituras, mais 40 comentários. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!